Glória a Deus. Tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse culto, então eu quero me apresentar. Eu sou a pastora Valéria, estou aqui faz uns 16 anos, já nesse estado, amo o Rio Grande do Sul, já tenho uma herança nessa terra, uma filha, Rafaela, sou esposa do Alexandre Leonardo Salles, né? Tem gente que nem sabe ainda, né, que tem Leonardo no meio. E nós estamos aqui para cumprir o ID, o chamado do Senhor, quando Ele se revelou a nós e falou: posso contar com vocês? Claro que no momento do chamamento, como muitos falam, quem sou eu? Como que eu posso ser uma representante de Deus assim na terra? Que responsabilidade poder levar vidas a conhecer Jesus, levar vidas e discipular pessoas, mas o convencimento do Espírito e a presença de Deus, ela sempre ganha. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: Deus, o papai sempre tem razão, não é mesmo? Tanto nos acontecimentos bons, como nos acontecimentos ruins. Fala de novo: o papai, ele sempre tem razão. E eu não consigo lutar contra ele, até porque eu vou perder e porque eu amo fazer a vontade de Deus. Então o medo, a preocupação, a covardia, ela se vai. Não estou falando que às vezes não volta, porque somos humanos, mas o convencimento, a coragem, o Espírito do Senhor que está sobre mim, sobre você, nos unge para o propósito e para a missão para o qual Ele nos coloca. O Pai nunca vai te colocar numa empreitada furada, nunca vai te colocar num lugar. Às vezes você vai perder, porque é perdendo às vezes que se ganha, e nas perdas nós aprendemos, o nosso caráter é transformado, a gente aprende muitas coisas. Não é um evangelho que não tem perdas, mas é um evangelho glorioso, é um evangelho de poder, é um evangelho de transformação de vidas, não é um evangelho apenas falado. Então você que está nos visitando, você que já é filha dessa casa, o que o Senhor deseja é se revelar a você como um pai de amor, e que você possa praticar a palavra de Deus, não como o livro antigo. Ele é o mesmo hoje, para sempre permanecerá. A palavra de Deus nunca sai de moda, nunca está desatualizada, independente das gerações X, Y, Z, das filosofias e das coisas que vêm dos estudos, da cultura desse mundo. A palavra de Deus, ela sempre está adaptada, ela sempre está atualizada. Amém? E ela tem poder de te libertar, de te curar. Por isso que ela é apregoada. Ela é apregoada para a salvação da vossa alma. Ela é apregoada para a edificação da tua fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ela é pregada para libertação, para cura, para experiências sobrenaturais. Amém? Então, nessa noite eu tenho o privilégio de poder ser uma mensageira do reino nessa casa, que eu tanto amo, dessa família de Porto Alegre, que nós aprendemos a amar e verdadeiramente tornou-se uma família para nós, que somos estrangeiros, que não somos dessa terra fisicamente falando, mas já somos por herança, amém, que o Senhor nos deu. Então eu quero orar agora por essa mensagem. Você pode ver os recados no culto de domingo, você pode ver os recados no Instagram, nós temos a nossa agenda. Eu não vou ficar ocupando esse momento, eu quero entrar na palavra e falar apenas do Ministério de Mulheres, que eu vou falar no contexto da palavra agora. Então eu quero orar e pedir para o irmão da mesa de som, amado, querido, se dá para tirar o grilo que está aqui do meu lado, em nome de Jesus. Eu não sei se ficar só um retorno é ruim. Eu não entendo muito de mesa de som, nada praticamente, mas eu sei quando está ruim. Sabe quando você não entende, mas quando está ruim, mulher sabe quando está ruim, sabe reclamar. Mas o Senhor quer te libertar da murmuração, amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto, por essa plataforma, pela possibilidade que nós temos e a qualidade de transmissão.
Obrigada porque nesse tempo a Tua palavra não ficou presa, a Tua palavra continua sendo propagada, pregada a toda criatura, no céu dessa cidade e muitos outros lugares e terras distantes. Nós te agradecemos por esse veículo. Nós te pedimos, ó Pai, tira toda interferência, seja esse ruído, seja físico, seja espiritual. Nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que vem roubar e impedir de nós recebermos a palavra de Deus. E eu peço, atua de forma sobrenatural sobre a minha vida, para que não seja a minha característica que prevaleça, mas a Tua presença, a Tua palavra, a Tua eloquência, a Tua capacitação. Eu peço, usa-me naquilo que foi preparado, mas que eu fale apenas o que o Senhor deseja, que eu possa dar ênfase no que é mais importante, e que as mulheres, sejam que estão assistindo pela primeira vez, por 1000 vezes, que sejam renovadas pela palavra de Deus, porque a palavra tem o poder de renovar. Ainda que ela já tenha sido ouvida de alguma forma, ela sempre se desdobra numa revelação nova. E eu peço essa nova revelação, esse novo entendimento para as mulheres dessa casa, para que elas sejam fortalecidas para esse tempo, que as mãos, os joelhos sejam fortalecidos, para que elas possam se levantar e permanecer em pé, de joelho prostradas diante do Teu altar, mas em pé na guerra, em pé na batalha, fortalecidas para cuidar dos filhos, do marido, fortalecidas para cuidar antes mesmo de si mesmas, para que elas possam amar o próximo como a elas mesmas. Que o Senhor venha restaurar o amor próprio, restaurar a nossa identidade e a paternidade do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Diminuiu, mas não saiu. Mas não vai impedir, tá bom? Então, Deus foi muito claro. Eu conversei com a pastora Cris um pouco de São Paulo. Nós temos uma ótima conexão. Ela é uma amiga de ministério de anos de conversão. Ela lidera o Ministério de Mulheres em São Paulo. Aqui quem lidera é a pastora Lígia, junto aqui ao meu lado, junto com outra pastora, a Renata, que está se chegando também, e muitas mulheres da liderança dessa casa. Mas eu quis entender o que Deus desejava para nós nesse semestre. Conversando com ela, eles estão estudando em São Paulo também esse tema, o Pai Perfeito. Eu achei perfeito, né? Porque o Pai Perfeito, não há nada mais perfeito do que o Pai, o Deus Pai perfeito. Porque de perfeita nós não temos nada, né? Nós estamos em aperfeiçoamento. Aqui quem te fala é uma perfeccionista em recuperação, em tratamento. E a raiz do perfeccionismo é o orgulho. Amém? A necessidade de aceitação, a necessidade de estar sempre acertando, ou fazendo para ser aceita, ou tendo para se sentir importante. Mas Deus, Ele quer transformar por completo as nossas vidas e falar: filha, ainda que você erre tentando acertar, eu vejo a tua motivação e a consideração do teu coração, e eu te considero perfeita quando você faz com a motivação em acertar. Ainda que você erre, você está em treinamento e eu estou te treinando. E Ele fica feliz quando as mulheres se submetem a esse processo e não tentam disfarçar que são perfeitas, ou se cobrar de uma forma demasiada e se adoecerem, mas buscar a perfeição, buscar a referência de um Pai perfeito. A palavra diz no início da Bíblia: ser perfeito, Abraão, e anda na minha presença. Então, se ele pediu: seja perfeito, assim como o Pai é perfeito, ele não está falando a perfeição que é do dicionário bíblico, uma perfeição que o mundo, que os pais exigentes esperam. Ele está falando de uma perfeição na perspectiva divina, que é quando eu vejo que a minha filha está buscando acertar e ser aperfeiçoada, ainda que ela erre, eu considerei e valeu a tentativa. Quando eu ouvi essa pregação do Digão há anos atrás, sobre perfeição, que a perfeição para Deus é diferente para o homem, foi uma grande libertação na minha vida, porque o perfeccionismo, ele vem
seriamente está conectado à nossa estrutura familiar, e muitas das nossas enfermidades emocionais, das nossas deformidades, da nossa identidade, ela vem de quando criança, ela vem com a gente, com a raiz, porque uma mãe, um pai adoecido emocionalmente, cria um filho adoecido, ainda que ele não queira que esse filho tenha essas características adoecidas, mas isso é reflexo. A gente ensina o que a gente é muito mais com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, do que pelo que a gente fala, pelo que o sermão do monte, é muito mais pelas nossas atitudes. Então uma mãe insegura provavelmente vai criar um filho inseguro, uma mãe medrosa vai passar esses fantasmas para o filho, uma mãe insegura vai criar um filho com superproteção. Então, quando nós falamos de um pai perfeito, isso é real. Nós temos um pai perfeito, e não é o terreno. O pai perfeito é o celestial, é o Deus Pai, amém? Então, ela falou sobre esse tema, e nós vamos desenvolver no congresso. Olha, eu já pensando no congresso, que esse ano poderia ter um congresso local. Vocês têm fé para isso? Vocês podem orar por isso. Eu já falei com o pastor, ele, tá, vamos ver, tal. Falei, ainda tem a Conferência Brasil-Argentina na fila, já engavetada. Então tudo bem, eu estou diminuindo o meu nível de exigência, porque eu estou sofrendo menos, ok? Estou aprendendo a diminuir meu nível de expectativa, porque eu também estou sofrendo menos, e a bagagem está ficando mais leve. Nós vamos amadurecendo, entendendo que o mundo perfeito não existe. O que existe é um mundo ideal, uma realidade ideal, que eu preciso enfrentar, que eu preciso buscar o crescimento e o aperfeiçoamento na minha realidade, amém? Então eu queria incentivar as mulheres, a convidar outras mulheres a participar e conhecer o Ministério de Mulheres dessa igreja, amém? Que nós temos todas as quartas-feiras, às 8 horas, uma partilha de mulheres, partilha que fala não apenas... A gente vai falar sobre o Pai perfeito, mas desenvolvendo alguns assuntos como conhecendo o amor do Pai, aprendendo a ser filha, porque conhecer é uma coisa, depois tem o aprendizado e a prática para verdadeiramente a gente ser filha e ser uma filha de Deus. Existe o caráter cristão, existem modos, existem o limite da nossa liberdade, existem muitos pontos importantes que a gente vai falar, e depois sobre aprendendo, conhecendo, aprendendo, transbordando, porque eu só transbordo o que eu tenho dentro de mim. Então se eu tenho água, eu vou transbordar água. Se eu tenho suco, eu vou transbordar suco no sentido literal de um copo. Mas o que eu tenho, se eu tenho amor, eu transbordo. Se eu tenho ódio, eu transbordo. Se eu tenho ira, eu transbordo e mato uns 3 com a minha língua. Se eu tenho mágoa, eu me isolo e fico falando que as pessoas não me procuram, e etc, etc. Então as minhas atitudes e reações falam muito mais de mim do que dos outros, se não somente de mim. As minhas atitudes e reações falam sobre mim, e é isso que eu preciso me atentar, é para o meu processo de transformação. Eu quero pedir às mulheres, elas têm muita facilidade de comparação, e isso é um fator muito cruel e destrutivo, e ficam muito atentas para aquilo que está ao seu redor, e pouco atentas para o seu próprio interior, para a sua própria casa, cuidando do seu próprio filho, sem comparar, porque a comparação entre filhos, entre irmãos, também causa uma baixa autoestima, causa uma deformidade na identidade. Então Deus está querendo nos ensinar como um bom pai, um pai perfeito. E o caminho do Senhor é perfeito, a palavra de Deus diz, tudo que Ele faz é perfeito, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. É nós que precisamos discernir e compreender e caminhar no caminho e no tempo do Senhor, que é perfeito, amém? Por que Ele é perfeito? Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Perfeito é sem defeito, sem mácula, Ele é completo. A paternidade de Deus é completa, e ela precisa ser completa na minha vida e na sua vida. A paternidade de Deus, sempre quando for ministrada, haverá coisas para serem tratadas, porque é um ponto principal da nossa conversão, se não principal, o amor de Deus, a paternidade de Deus. Quem é Deus?
Ele nos amou, e o amor dele nos amou primeiro. Então eu fui encontrada como uma criatura que eu era, por causa do pecado. Você que está nos visitando, a palavra em João diz que ele veio para os seus. Por que Jesus veio? Para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Nós estávamos separadas do amor de Deus por causa do pecado lá em Gênesis. O homem, por seu livre-arbítrio, por ser seduzido e permitir desobedecer a Deus e querer desobedecer, foi enganado pela serpente. Você conhece essa história lá de Gênesis? E isso trouxe um abismo entre o homem e a humanidade, entre Deus e a humanidade. Só que Deus criou a terra e os seres humanos, e Ele disse: isso é bom, é bom. Eu amo a minha criação, eu achei maravilhoso o que eu criei. E eu criei o homem para que ele dê frutos, para que ele multiplique, para que ele encha a terra, para que ele domine a terra, para que ele exerça a minha autoridade. Só que isso foi roubado pelo pecado, por essa separação. Então Jesus veio para religar, não é a religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João ele fala sobre isso, 3:16, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para resgatar as nossas vidas. E João 1:12, ele diz o seguinte: eu vim para os meus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, os seus não o receberam. Então ele foi para os judeus, para os gentios, e aqueles que receberam ao Senhor, Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhas do Pai perfeito, quando nós aceitamos a obra da cruz de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não por uma religião, mas por reconhecer o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, e é o único relato de ressurreição. Nenhum outro Deus ressuscitou, mas Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, mulheres, nascer de novo e termos outra chance de restauração do nosso caráter, da nossa vida, porque a nossa natureza humana, ela é desastrosa, ela é perigosa, ela é pecaminosa. Então você que está nos visitando entende esse cenário. Depois você pode perguntar para quem te convidou nesse culto sobre a salvação, sobre o plano de salvação. Essa mulher vai pregar para você sobre o plano de salvação, amém? Eu estou dando uma pincelada para entender o poder que há na nossa filiação, e nós nos tornamos filhas de Deus. E pai em hebraico significa a força da casa, a autoridade da casa. Abba, pai, paizinho amado, denota uma íntima afeição, denota intimidade. Então o pai perfeito, o que ele mais deseja é intimidade com os filhos, ok? Como está o seu nível de intimidade com o pai? Algumas estão ouvindo a palavra pela primeira vez hoje, outras estão já há anos, outras já são crentes há 20 anos, como eu, 22 eu acho. E como que está a minha caminhada em relação à perfeição, ao aperfeiçoamento? Como que está a minha caminhada? Eu preciso examinar, avaliar, não para me cobrar e me culpar, mas para ser responsáveis, porque eu sou responsável pela minha cura. Eu sou. Como, pastora? Quando eu busco ajuda. Por isso a partilha de mulheres também. Nós temos para mulheres casadas, solteiras, temos para dependência emocional, mulheres que amam demais, rejeição, sabe? Tudo isso deforma a identidade da mulher, e ela começa a ficar com uma necessidade demasiada de buscar fora o que ela já tem dentro, de buscar fora o que ela encontra no Pai eterno. Amém? E aí sim buscar com equilíbrio num homem, num esposo, num sacerdote que irá suprir com limitações. Nenhum marido vai suprir o vazio de uma mulher completamente. Esquece. Se você achar que casar vão resolver todos os seus problemas, eu já estou te tirando dessa desilusão hoje.
Casar é maravilhoso, mas casar trata outras coisas, mexe com outras raízes, mexe com cultura familiar, mexe com estrutura familiar. Ter filho mexe mais ainda, só aumenta o grau do processo. Jeová é profundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, esse é o versículo principal, o capítulo principal dessa pregação, depois eu vou falar alguns outros, 14 a 17, Romanos 8, nós fomos adotados, olha que lindo, adotivos, filhos adotados, alguns são adotados mesmo, tá? Adoção física, e também é um ato de amor maravilhoso, né? E precisa de cura também, porque todo filho adotivo tem uma rejeição. Na verdade, Joyce Meyer, no livro de Raiz de Rejeição, diz que 98% das pessoas têm alguma rejeição que elas conhecem, e 2% tem, mas não sabe de onde veio. Aí igual a 100%. Porque não existe vida sem algum momento na escola eu fui rejeitada por um amigo, por um pai, no ventre. Só que Deus quer curar a nossa rejeição. Deus quer curar a rejeição porque ela traz uma deformidade na nossa identidade. Ela traz uma necessidade que não é legal, uma necessidade de aceitação. Todo mundo está olhando para mim, ninguém olhou para mim, ninguém me viu, ou seja, o mundo gira em torno de mim. Não, nem te viram talvez. Só que o espírito de rejeição, ele deforma a sua visão. Ele deforma e de forma cruel, sorrateira, ele vem destruir a tua alegria, ele vem destruir a tua identidade. Então quantas pessoas estão ouvindo Deus te ama, Jesus te ama, e esse já se tornou um jargão crente, mas ainda esse amor não penetrou no mais profundo do teu coração, mas hoje vai penetrar. Ele não ficará somente no nível do conhecimento intelectual, mas ele vai penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Ele vai confrontar esse espírito de rejeição, porque ele tem autoridade. Ele pode fazer isso na minha vida. Eu permito o confronto do amor de Deus na minha vida, que não vem para me matar, mas vem para me curar. A pessoa que ela sente rejeição, ela geralmente se isola, e ela ainda acha que os outros estão isolando ela. É muito cruel, é muito dolorido. Pessoas que são curadas de rejeição, de baixa autoestima, elas chegam a gemer, a chorar na sua cura e libertação, não que precisa, mas é profundo a dor, porque a rejeição ela dói. Eu sei o que é, porque eu vivi no ventre materno, e tudo isso já fica impresso nas células até, parece, deve ter algum estudo que fala isso, fica impresso no DNA, parece. Só que nós podemos ter o DNA de Cristo, nós podemos ter restauração de todas as coisas. Isso é maravilhoso demais para mim. Os pensamentos do Senhor são maravilhosos demais para mim. Você não acha? Minha mãe, respeitando a intimidade dela, eu estou falando por autorização, e porque quando eu me converti eu fui procurar. Eu preciso me encaixar, eu preciso saber por que eu nasci, eu preciso, começar a ter alguns conflitos dependendo da idade. Eu achava que eu era diferente, meus 2 irmãos são mais morenos, eu sou a única clara. Mas eu tenho italiano, né? Só que eu não via, entendeu? Eu não tinha estudado ainda essa parte da descendência. Eu ainda era criancinha, né? Minha irmã era sempre CDF, eu me sentia menos QI, menos inteligente. Eu tinha que estudar para burro, para poder tirar 6, 7. Ela nem estudava, ela só ouvia na faculdade. Ela ouvia, passava na USP, PUC. Aí começa a comparação, tudo começa em casa, queridas. O modelo de pai, o modelo de mãe, não tem modelo perfeito, terreno, mas tem sim pais e mães que tentam fazer o seu melhor daquilo que eles receberam. Mas eu fui perguntar, eu fui investigativa, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu vou atrás da minha cura. Eu falei, mãe, é o seguinte, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma cura interior, e na hora da oração do ventre eu chorei. O que aconteceu?
Eu falei alguma coisa assim, ela falou: ah, filha, seu irmão era novo, ele não tinha nem 1 ano, ainda estava amamentando, e no dia da relação, eu não queria ter, mas né, às vezes os homens insistem um pouco, e eu tive com um preservativo, e ele estourou, e você veio, invencível, poderoso, quando Ele quer, ninguém pode impedir a concepção. Ele disse: haja Valéria, na formação do ventre. Salmo 139 é o salmo da tua libertação. Ainda que o seu pai e sua mãe, claro que ela não iria abortar, porque ela já era mãe. Eu fui a 3ª filha, ela já estava num conflito entre ela e o meu pai, ela já estava pensando em separação, com dificuldades. Mas até os 3 anos ela ficou junto, e depois foi para São Paulo, nós 3 sozinhas com a minha mãe. Meu pai é um pai presente, mesmo estando morando em outro lugar, um pai maravilhoso. Mas teve ausência do pai física, sabe, de chegar, era a mãe que governava. Eu tiro o chapéu, porque realmente eu não teria essa capacidade que ela teve com 3 filhos. Eu estou com 1, às vezes peno, ainda tenho marido, tenho a Bíblia, tenho tudo. Falo: Jeová, como que é o mistério, né? Que educação, como não é fácil educar. A gente tenta acertar entre erros e acertos, a gente vai de novo, tenta de novo e erra, mas você fala: puxa, eu já sabia que eu tinha que agir assim, mas eu ajo de outro jeito, eu fico com raiva. Mas eu fui amada, só que teve uma marca. Tem filhos que não conheceram o pai, tem filhos que não conheceram pai nem mãe. E como fica essa perspectiva de um pai divino, perfeito e bom? Quem disse? Quem me garante? Quem me garante que ele é bom? Olha o que aconteceu comigo. Se ele estivesse lá, eu não teria sido abusada. Se ele estivesse lá, eu não teria sido desamparada. Não! Ele estava lá, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, e os seus dias já foram escritos no livro antes mesmo que você vivesse eles. Ou eu creio na palavra de Deus e sou curada, ou eu vou ficar no nível de questionamento e nunca vou ser curada. O meu conflito só vai aumentar com o andar da carruagem. Ele estava, só que o mundo jaz no maligno, os homens são cruéis, o pecado impera sobre a terra. E quem abusou provavelmente foi abusado, e um pai que feriu provavelmente é um pai ferido. Ou seja, aí eu me convertendo, eu começo a entender a perspectiva. Por muitos anos culpei minha mãe da separação, fiquei do lado do meu pai com os 2 pés juntos. Na adolescência eu fui rebelde, usei drogas, quis buscar fora em namorados, né? A gente fala, não é prostituição, mas é, né? A gente fala, nunca fui, não é de dinheiro, mas é de ter experiências antes do tempo. Tive situações desagradáveis, procurava, me submeti já a um relacionamento onde ele já chegou a me bater. Nunca contei isso, mas um relacionamento, bater assim, sabe, namorado ciumento, não deixava sair, não deixava falar com não sei quem, controlador, manipulador. E mulheres que são inseguras, mulheres que têm um espírito de rejeição, elas se submetem a coisas horríveis, por migalhas, até eu entender que não precisava desse amor, e que isso não era amor. Isso não era amor. O amor não é ciumento. O amor, ele não quer o mal. E aí o grande amor de Deus me encontrou, mesmo sendo de uma família cristã, católica, com histórico de espiritualidade. Enfim, não vou entrar nesse aspecto, mas de princípios, de ensinamentos. Eu tive um encontro real com o meu pai perfeito, e pude entender muitas coisas que talvez eu não tive na minha infância, eu não tive, mas para não ficar culpando os meus pais, eu tive que ser amada por Deus e acolhida por Ele, para que a rejeição e a raiva saísse do meu interior, porque toda pessoa rejeitada, ela tem raiva. Se pudesse, ela quebrava tudo em algum momento.
Quando ela ouve sobre o Pai perfeito, incomoda em alguns momentos, fala a dúvida, fica cocheando entre dois pensamentos, mas hoje, e Deus quer te mostrar a perfeição dele e a certeza para nunca mais você ter dúvida. E com muita gentileza e amor, o Espírito Santo foi tomando espaço na minha vida. Ele foi me conquistando, Ele foi me convencendo. Deixei o cigarro, deixei a bebida, deixei a maconha, deixei as drogas, deixei os vícios, busquei me santificar. Não é impossível se santificar quando você tem um alvo, quando você ama a Deus, quando você entende que você deseja se separar para o seu esposo, você busca. E eu servia, eu buscava, né? Tive um relacionamento onde eu também precisei, Deus deu o fim para esse relacionamento, porque não estava dentro do propósito divino. Então eu tive que entender, e a nossa vida de transformação, ela vem com a nossa submissão ao Senhor. Não há transformação sem obediência e submissão ao senhorio e ao governo da palavra de Deus. Tem muitas coisas que você está querendo mudar na força da tua carne, e se você ainda não se render, se você não ganhar tempo e se render na presença do Senhor, você não vai conseguir ser transformada. Olha o que diz em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aí está falando de um governo, de não mais andarem na carne, e isso só se torna possível quando nós somos nova criatura. Então os que são guiados pelo Espírito, têm vida com Deus, estão conectados com o Espírito Santo, podem dar frutos do Espírito, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, porque todo escravo tem medo, todo escravo tem dor, todo escravo tem medo do castigo. O que é o escravo? Ele trabalha por obrigação, não por prazer. Ele trabalha e não tem remuneração, ele não é digno nem daquilo que ele trabalha. A escravatura foi abolida, ainda infelizmente existe escravidão, mas o Senhor, fisicamente falando, em algumas regiões até mesmo ocultas, porque é proibido, mas o espírito de escravidão, não mais recebemos esse espírito para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, o espírito de adoção, baseado no qual, por isso nós clamamos, Abba, Pai. Abba, paizinho. Eu não clamo, oi chefe, fala chefão, fala mestre. Não, eu clamo, Abba Pai, Abba Pai, paizinho. Pai, estou aqui. Olha para desesperado por mais de ti. Lembram? A tua presença. Pai, não é formal. Paizinho, eu estou chegando, Pai. Eu entro, eu tenho a chave da casa, eu tenho liberdade, o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, com letra maiúscula, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que tremendo! O que precisa acontecer é o espírito de adoção, e o Espírito Santo de Deus testificar de uma vez por todas, selando o teu espírito, que você é filha de Deus, e os seus erros não mudam essa condição, porque Ele é imutável, Ele é confiável, Ele é o mesmo, Ele não muda como o nosso pai que ficava bravo, ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, e ele pode ser extinguido, porque o Espírito de Deus ele deixou aqui na terra, é Deus em nós,
Então, eu preciso ter essa testificação. Eu não posso mais ter tanto conflito com a paternidade. Mas entenda que você precisa vigiar para isso. Vigiar. Sempre vai voltar alguma coisa. Eu acho que todas aqui sabem o que eu estou falando. Puxa, eu já tinha vencido isso. Eu já tinha vencido isso. Por que que voltou esse monstro em alguma situação? Porque eu estou em transformação, e porque eu sou humana, e porque o inimigo da minha alma sabe muito bem aonde atingir. Ele conhece o nosso ponto fraco. Quando nós esquecemos e não vigiamos, ele vai lá com as suas setas e dardos inflamados e atinge no ponto certo. Fala, agora eu vou detonar ela, agora ela não vai aguentar. Mas quando ela é guiada pelo Espírito e cheia do Espírito Santo e se submete ao senhorio do Senhor, mesmo na dor e nas lágrimas, na incompreensão dos caminhos, Ele traz força na fraqueza. Ele restabelece a minha identidade. Queridos, queridas, por muitos momentos eu tive crise. Por muitos momentos, nem parece, né? Você olha assim, às vezes olha a Denise, uma referência de uma grande mulher de Deus para mim, minha mãe. A sua mãe é uma referência, ainda que ela tenha, né, uma mãe alcoólatra, uma mãe que você fala, meu, tem menos, mas você tem admiração em alguma coisa, ela tem qualidades. Ninguém é ruim total, ninguém não presta, senão não teria nascido. Você tem que descobrir o que você admira, sua mãe e seu pai. Você tem que descobrir que isso faz parte da cura na tua vida. Não é aceitar o padrão perverso, não. Porque tem pais que, meu Deus do céu, foram muito cruéis, abusaram, fizeram coisas horríveis, abandonaram. Mas com compaixão, com olhos de amor, que Ele incendeia, com olhos de graça e misericórdia, que eu fui encontrada, eu consigo ver a história dos meus pais e perdoar. E aí sim, no perdão e na restauração, eu consigo enxergar o meu Pai eterno, porque Ele é um referencial. E quando eu falo paternidade, não é só pai maiúsculo, é mãe, é chefe, é pastor, é liderança, é figura de autoridade. E tem muitas mulheres que têm problemas com todas as figuras de autoridade. Resistem à autoridade, não porque você é rebelde, mas pode haver uma raiz de rebeldia. Você não é uma rebelde descarada e nem pelas costas, mas há uma raiz de rebeldia que eu falo assim, ó. Tem rebeldias e rebeldias, né? Mas para Deus é pecado do mesmo jeito. Mas é aquela resistência. Não, mas não entendi. Não é bem assim. Queridas, é punk. Em muitos momentos eu resisti à autoridade da minha mãe. Tipo, se meu pai não está em casa, ninguém vai mandar em mim. Ok? Você deixou ele, então eu não me submeto. Que não era nem consciente muitas vezes. Não era consciente. E não aceitava nenhum outro relacionamento. Teve uma vez que eu dormi na porta do quarto da minha mãe. Eu era rabugenta, assim, no sentido, não era só Jesus que deu jeito. Mas sabe, de teimosa, de obstinada, porque a pessoa rebelde, ela é obstinada naquela ideia que ela tem, ninguém muda. Mas Deus tem poder de mudar, e se não mudar, quebranta, para o teu bem. Todo confronto e quebra do vaso, e quebra do vaso bem moidinho, é para o teu bem, o fim é proveitoso. Mas todo o processo de cura é doloroso, não tem cura sem dor. Porque senão não precisaria ter cura. Só que a dor de permanecer do jeito que eu estou, ela é infinitamente, entre aspas, maior do que a dor da mudança, do enfrentamento do meu processo pessoal de cura. Meu Deus do céu, que maravilha. Eu não duvido mais de nada do que Deus pode fazer na minha vida, nada. Eu estou assim facinho, vem que eu estou facinho. Mas às vezes eu sou meio rabugentinha, porque, né, vem aquela raiz, né, de, quem disse?
Berenice? Quem falou? Aonde está escrito? Não, mas eu não interpretei assim. E quando começa com essa história, meu, de interpretação, de querer ficar discutindo a palavra, eu já falo com a minha mão. Claro que a gente vai ensinar os filhos, né, discipular na palavra. Mas sabe esses questionamentos que você fica, a pessoa ela quer um contexto, um profeta segundo a sua própria cobiça do seu coração? Tem gente que procura que o profeta que fale aquilo que ela quer e vai achar. Infelizmente. Portanto, sede vós perfeitos como Pai, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A paternidade de Deus, como eu falei, ela é completa, ela supre toda deficiência, insuficiência da nossa história. Ela pode ser restaurada, ela restaura a identidade, e a família é esse lugar de acolhimento onde recebemos a formação necessária para uma vida bem-sucedida em todas as áreas físicas. Não é desnutrido, você nutre seu filho, você tem um senso de organização de casa, de regras, de limpeza, de cuidado pessoal, de zelo emocional, espiritual, financeiramente, em todas as áreas. Então as falhas no princípio da autoridade danificam tremendamente a vida dos filhos, e você sabe que danificou algumas coisas na sua vida, mas não dá para chorar pitanga. Fala para tua irmã, não chora o leite derramado, ele não vai voltar. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu funciono assim, às vezes eu repito várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, quando a Rafa nasceu, situações que aconteceram, eu repito, eu fico, não, mas como assim? Deus, ele se interessa que eu estou curiosa, entendeu? Ele não fica me mandando para fora do quarto. Ele fala filha, expõe as suas razões, se é que tem, né? Vai colocando. Aí ele fala assim, mas quem criou a terra quando ela foi criada? Você consegue contar? Aí ele começa com algumas perguntas, como Jó, que você fala, não sei, não sei. Aonde você estava quando eu criei? Aonde você, né? E aí você fica, entendi. Você é soberano, venceu, ganhou. E o Alexandre, ele tem uma praticidade de resolução, que ele fala, próximo assunto. E eu falo, não é o próximo, ainda é esse assunto, não foi digerido, então digere. Aí que eu vou dar uma volta de moto. Depois que eu voltar, qual que é o próximo? Não é fácil, mas é bom. Porque se fosse os dois digerindo, os dois melancólicos, os dois ruminando o fermento, a dor ninguém ia ser curado na casa. Então ele fala, bora, deu, parou de questionar, agora vamos dar glória a Deus. Já deu o tempo da dor, então ele me tira de lugares tristes, de lugares opressos. Ele é um instrumento de Deus na minha vida para me dar o up, entendeu? Para falar, vamos, já passou, você já entendeu? Essa ovelha foi. Você ainda está chorando? Porque eu choro, eu sinto, mãe, né? Puxa, porque ainda mais quando você sabe que não era o tempo, não era o propósito, e foi assim, chorando se foi, sem um dia nem me dar tchau. Infelizmente, na minha época de conversão não tinha tanta gente assim, eu acho. Hoje é assim, valeu, tudo que eu aprendi aí, tchau, valeu, vou lá na outra banquinha ali, vou selecionar o que eu quero agora, sabe? Mas como a obra é dele, e ele é o pai, antes de uma vida, não reconheceu, não agradecer a mim, ele já está, isso é diante de Deus, então ele vai me ensinando essas coisas, eu não sofrer tanto. Sabe, não sei se você se identifica como mãe, a gente fica muito mais nos mesmos pontos, a não ser mulheres assim como a Fernanda, né? Resolutas, rápidas, em alguns processos, já resolve, mas às vezes com os processos interiores é mais difícil, né? Essa resolução. Mas o pai que ama, ele corrige. Nós precisamos entender esse ponto, que toda a correção é para o nosso bem. E toda correção ela é educativa, e nós estamos sendo educados na palavra, nós estamos sendo educados na Bíblia, no cristianismo. Então nós precisamos do componente, o componente do amor são assim, afeição, mas também limite e segurança. Ou seja, uma vez o profeta Kevin falou assim, você pode ficar desde que fique aqui dentro desse quadrado,
o filho conhece os limites. Amor é a justa dosagem da afeição e dos limites que produzem liberdade. Porque amor sem limite é o quê? Libertinagem. Não é amor, é libertinagem. Então, quando os pais estabelecem ordem, isso pais espirituais também, conseguem colocar limite na vida dos filhos com compaixão e fortalecimento emocional, estão protegendo-os e ensinando-lhes a serem livres para o tempo certo, serem também pais amorosos e firmes. É igual rapadura, isso eu aprendi com a minha mãe espiritual. Ela é doce, mas é dura. Existem palavras que são duras para a gente ouvir, que a gente quer fica quietinho, engole a justiça e pensa antes de responder. Cara, isso demorou para aprender, eu ainda estou no aprendizado. Eu falo alguma coisa, Rafaela, nessa idade, eu falei, não te perguntei, não que eu não deixo ela falar, tem hora para ela falar. Pensa antes de responder. E talvez você nem vai querer responder, você vai querer, já venho, vou reformular. Os limites produzem disciplina, orientação, organização e segurança moral. Então, é o equilíbrio do exercício desses dois fatores, afeição e limites, que irão definir a verdadeira liberdade. Então, o amor sem limites é libertinagem, amor sem afeição é legalismo. Se quiser escrever essa frase, amor sem limite é libertinagem e amor sem afeição é legalismo. Então não é amor, legalismo e libertinagem não é amor. Ambos extremamente danosos e destrutivos em qualquer relacionamento. É o exercício da afeição, limite e liberdade que definem o verdadeiro amor. E a maturidade é a capacidade de saber ser firme e amoroso ao mesmo tempo, a rapadura. E é isso que define o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. E você é pai e mãe hoje, se você não é, você continua sendo filho a vida inteira. Eu sou pastora, mas eu ainda tenho um pai espiritual, graças a Deus, a vida toda. Esse equilíbrio de agir, essa sabedoria que nós precisamos ter. Então a figura paterna, ela comunica ou deixa de comunicar três coisas importantes, anota aí: direção, limites e segurança. Direção, limites e segurança. E o perfil materno comunica também três coisas: vínculos, nutrição e organização. Em casa a organização, puxa, acho que está meio invertido. Sempre o meu amado pede para eu arrumar alguma coisa que já está arrumada, já está, mas não está. E aí, glória a Deus, é melhor ter um marido arrumado do que um marido. Eu nunca tive que tirar uma toalha do chão e da cama molhada. Eu nunca tive que tirar um tênis do meio da sala, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu nunca precisei. Eu tento, quando eu vejo já está pronto. Eu vou arrumar a mala, já fez, já pôs em saquinhos, cores, números. Jesus, eu não consigo acompanhar tanta agilidade e perfeição. Te amo, amor. Se você está me ouvindo, quero te honrar aqui publicamente, não de forma formal, mas espontaneamente. Mas às vezes me irrita um pouco também, eu preciso confessar. Mas quando eu ouço mulheres que a maioria reclama, eu falo, graças a Deus. E não fica olhando, invejando o meu marido, não. Brincando. Então, tem mulher que fala, puxa, como eu queria ter um marido assim, né? Cada um tem o marido que merece, não é mesmo? Então, e as que não têm vão ter, em nome de Jesus, amém? Então olha o que diz. O que as três coisas que o pai comunica? Direção. Ixi, já perderam o fio da meada, hein? Direção, limites e segurança. Deus é pai, mas se a visão que eles têm do pai terreno, que nós temos do pai terreno, é totalmente distorcida, ou existe no nosso coração um sentimento de abandono, de rejeição ou de ausência, não tem como a mulher ter essa visão de Deus amoroso, compassivo e bom. Mas não é caso perdido. Precisamos e podemos receber de Deus tudo aquilo que ficou
no meio do caminho. Tudo que não ficou, tudo que eu não tive, devemos receber de Deus Pai. Deus Pai, amém? Se porventura houve falhas, não culpar, mas o amadurecimento me leva a perdoar, a crescer e não ficar com o disco riscado. Mulher do disco riscado, lança fora o disco e o fermento, a dor, amém? Põe o CD, quer dizer, põe o Spotify, faça sua coletânea de músicas novas, um cântico novo, porque o cântico tem a ver com o meu estado interior. O que eu falo, o que eu digo, o que eu faço, sai da minha boca tem a ver com as minhas raízes. Uma mulher amargurada, ela vai ficar, você viu, que ninguém aguenta mais ficar perto, ela não sabe porque ninguém liga para ela. Ainda assim tem um que ama demais e que é filho de Deus, esse é mulher de Deus mesmo, e vai lá suportar a murmuração da outra irmã, para curar e para mostrar que ela tem que sair daquele lugar, que ninguém vai sair por ela, ela vai morrer lá, se ela não decidir sair de lá. Se eu não decidir sair do meu lugar de vítima, ó céus, o que Deus fez comigo, olha o que aconteceu, supervalorizando a minha dor, eu não serei curada e a vida vai passar, eu vou envelhecer e ficar pior. Porque tudo que Deus não trata na velhice, sedimenta, cristaliza, aí meu Deus, ainda pode ser curado, mas você já viu convencer uma velhinha que não é dessa forma, ela fez a vida inteira dessa forma? Meu Deus, o Espírito Santo pode, mas é um trabalhar árduo, né? Então, o primeiro papel do pai é produzir nos filhos noção de missão e liderança. Olha a paternidade eclesiástica. Tudo que você vai falar com o seu pastor, ele vai apontar o seu destino. Um pai apostólico, ele vai apontar o seu destino, para que você nasceu, o seu senso de orientação e de propósito. Então, quando eu não tenho um pai, muitos não conseguem nem saber a vocação profissional. Não tiveram um modelo. Claro que a mãe, às vezes, uma mãe que tenta fazer o papel, nunca vai conseguir ser pai, mas ela tenta trazer isso. Uma facilidade ou dificuldade de estabelecer prioridades e fazer escolhas assertivas, e também da capacidade ou incapacidade de desfrutar da identidade, de saber quem é e o que quer na vida, fica comprometido. Tudo isso é comunicado para os filhos pela figura do pai. Então, os pais presentes, eu não estou falando vivos, quer dizer vivos, né? Mortos não estão mais, mas os vivos podem ser ausentes também, ok? Tem vivos ausentes, que não exercem, estão omitindo a sua função paternal. Ainda cedo, a pessoa que tem um pai, ela tem mais senso de propósito, a existência dela na terra, ainda cedo sabe o que desejam para si. Isso foi comunicado a essas pessoas pelo estilo de vida do pai, por conversas com o pai, senso de orientação e de missão. Quando o pai é uma pessoa bem direcionada na vida, o filho tem esse referencial, tem um modelo para seguir que consolida o seu senso de direção, ok? Muito importante isso. No ausente, tem um senso de estar perdida, desorientada. Quem é por mim? Eu tenho que ser por mim. Fica muitas vezes autossuficiente e não escuta ninguém porque nunca teve ninguém. Aí quando tem um pai espiritual, fica assim, quem é? Não reconhece a voz do pai, não teve, questiona, ou fala assim, puxa, que bom que eu tenho um pai, agora eu posso ter um pai que vai me orientar, eu vou usufruir disso, entendeu? Mas no primeiro momento ele se fecha, porque o ser humano, percebe uma coisa, a própria fisiologia, ela produz uma proteção. Então, se você se machucar, o próprio organismo, a inteligência, ele produz uma proteção. E nos nossos traumas e dores, a gente acaba produzindo uma proteção, um orgulho, uma fachada, algo para proteger. Só que acaba nos enganando e nos afastando do verdadeiro amor de Deus. Da mesma forma que, entre aspas, protege, eu vou ficando distante desse amor de Deus. Se eu não recebo o amor das pessoas, eu recebo o amor de Deus? Fala sério. Se eu estou numa bolha de rejeição, de dor, de abandono, eu não recebo o amor de Deus, Ele fica aqui. E Deus quer que filhas sintam aqui e vivam como mulheres amadas e cuidadas pelo Pai, não desamparadas.
Sua vida afetiva, ela fica desorganizada, certamente, e a vida se torna um labirinto sem saída. Não consegue achar um norte em relação aos seus propósitos de vida. Muitas vezes adulta já, faz uma faculdade, faz outra, sempre pela metade, não consegue concluir. Não estou falando que todo mundo que faz pela metade é esse problema, mas a falta e a ausência paterna, muitas vezes você vai ver na vida da pessoa que ela não acaba nada que ela termina. Preguiça também, procrastinação, né? Vergonha na cara, mas a ausência paterna traz isso. O segundo papel do pai é estabelecer limites na vida dos filhos. Obrigada. Tem o Dia do Sim, que foi um filme que a Rafaela viu com algumas amiguinhas dela, que infelizmente não deu para fazer uma festa com todos. Ela cada hora lembrava de uma. Eu falei, filha, limites da pandemia, não dá. Não dá, para o seu bem, e vai ser legal como dá, ok? Ou não quer nada, né? Eu já sou meio radical. E aí, limites. E aí elas escutaram, a pastora Roberta me indicou o Dia do Sim. Aí depois ela me falou, a minha mãe não é assim como essa. Falei, meu Deus, ainda vem cajadada sobre mim. Porque o Dia do Sim, mas era o Dia do Sim, mas ainda tinha regras. Mas realmente mais flexibilizar, vamos, come, faz, eu sou o doce, o horário, né? Então falei, tudo bem, filha, vamos fazer o Dia do Sim. E ontem ele assistiu um pouco também com o Alexandre, com o pai, um pouquinho ali, e foi divertido. Mas os limites falam de valores, dos princípios pelos quais conduzimos a nossa vida. Nós precisamos nortear e ter limites, o discernimento dos limites, das leis que regem a nossa moralidade. Nós recebemos isso dos nossos pais e também das leis espirituais. Que existem leis naturais e leis espirituais para eu andar moralmente de uma forma coerente, reta, íntegra. Amém, mulheres? O pai traz esse senso. Esse computador é uma bênção, obrigada, porque tem esse computador, obrigada, por esse computador, obrigada. Tá? Estou terminando, se o louvor quiser, daqui a pouco, 5 minutos, espera só mais um pouquinho, não me pressiona, não me olha, está meio escuro, não estou vendo muito as expressões, e nem de quem está online, não é mesmo? Fique aí, continue aí. Então, o segundo papel é estabelecer os limites são bons, são importantes, o terceiro papel é transmitir segurança, proteção e descanso para os filhos. Os pais vão caçar, né? São os provedores. Hoje muitas mulheres também trazem provisão, mas antigamente sempre o papel do pai foi do caçador. Já viu um homem desempregado? Ele fica com muitos conflitos, porque é difícil, a natureza do homem é para ir pescar, caçar, ir à luta e voltar, até porque ele volta com suprimento, ele traz segurança para os filhos. Quando o Alexandre está em casa, eu me sinto mais segura. Quando ele não está, eu falo, pai, o Senhor está. Ele sempre está, eu sempre estou segura. Mas a sensação de que tem um homem, se precisar alguma coisa, não vai ser eu que vou dar o peito lá na porta, vai ser ele, não sou boba. Então tem segurança, proteção, descanso para os filhos e para a família. Um pai responsável. Um pai alcoólatra, não. Um pai louco, insensato, não. Um pai irresponsável, não. Então é muito importante nós entendermos que isso é transmitido dos pais para os filhos. E para encerrar, em Lucas 11 fala assim: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate vai se abrir. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É o nosso maior presente, a presença de Deus.
Ele já providenciou uma morada eterna para nós. Ele não cuidará de todas as coisas terrenas. Ele já conquistou a eternidade, Ele já foi fazer moradas eternas, já estão lá as moradas eternas. Para aqueles que passarem pelo vale da sombra da morte, Ele não nos dará toda a provisão que nós precisamos. Por que duvidas? Por que minha alma se perturba dentro de mim? Espera no seu Pai. Ele não vai te deixar na mão, mas Ele também vai te corrigir, porque te ama, porque você é filho e não bastardo. A maturidade te faz receber a exortação, ainda que seja conflitante, como amor, como uma forma de exortação paternal. E você vai ler Provérbios 4, você vai estudar na tua casa, e você pode projetar o último versículo, Provérbios 3, 12. Seja uma filha obediente, que alegra o coração do Pai. Quando a Rafaela me obedece, quando a Rafaela entende como é maravilhoso, como a nossa relação cresce, como o nosso vínculo se fortalece. Quando há desobediência, insubmissão, o vínculo se enfraquece. Não acaba, porque o amor dele não acaba. Se eu erro, se eu acerto, se eu obedeço, se eu desobedeço, o amor dele continua o mesmo por mim. Mas Ele quer restaurar vínculos nessa noite. Ele quer restaurar intimidade, porque aonde há desobediência, insubmissão, obstinação, teimosia, isso enfraquece a tua intimidade com Deus. Ele tem que provar que Ele sabe o que está fazendo. Teve momentos que Deus falou: Valéria, eu vou ter que parar tudo, e ir até você, e provar para você que eu estou certo. Você precisa disso? Você já não me conhece? Você já não conhece a minha presença, o meu amor por você? Em alguns momentos eu sabe quando o burro, não quero ofender ninguém, nem eu mesma, mas ele para no meio do caminho. O bode não é ovelha, né? Mas teve uma vez que a gente estava lá no Nordeste, eu era muito pequena, minha mãe foi até a cidade a pé para comprar alguma coisa, ela não voltava. Eu falei: meu, o que aconteceu? Será que ela foi raptada? O que aconteceu? Era uma praia deserta, Arembepe. Eu lembrei dessa história. Ela voltou tarde, não tinha nem banheiro, era tudo roots, não sei. Minha mãe, ela gostava de aventura. A gente andava no bug, era só areia, a gente andava virado o bug. Muitas aventuras, sem o pai. E ela voltou depois, ela ria e chorava, ela ficou assim tão... Porque o bode, ele é bravo, e ele parou no meio do caminho, ninguém passava. Sabe aquele crente que não é bode porque é ovelha, mas que fica empaca? Deus está querendo desempacar mulheres e filhas aqui. Por que ele empaca? Porque ele acha que tem que ficar ali, e ele impede o caminhar de outras pessoas. Eu lembrei dessa situação. Estranho, né? Desempaca. Deus te chamou para marchar. Vão ter momentos que eu vou me ajoelhar, vou ficar bem prostradinha, bem paradinha na presença de Deus, mas não paralisada. Porque quando eu choro as minhas lágrimas e coloco as minhas dores na presença dEle, Ele traz cura. Ele me fala: ainda que você tenha que semear com lágrimas, caminhar com lágrimas, continua andando, porque você ceifará com alegria. Vai chegar o tempo da alegria. A dor, ela não dura para sempre. A dor não dura para sempre. A dor vira cura. Eu sinto dores de luto. Muitos. Não tem sido dias fáceis. Eu até fico assim de ligar o celular e a internet, cada hora é uma foto de alguém em luto. Falo: Senhor, tenha misericórdia. É uma guerra, mas ninguém morre fora da hora. Deus tem o seu tempo para todas as coisas.
E ali nós redobramos a nossa força, nós choramos o luto, a perda, e falamos: Senhor, mas os vivos têm que continuar. Diga para os meus filhos marcharem, não lambem suas feridas, não cultuem suas feridas, deixa eu curar. Apresente a mão ressequida. Jesus pediu para aquele homem mostrar uma parte de maior vergonha dele, mas para a cura eu preciso expor. Eu exponho a minha deficiência física, eu exponho a minha enfermidade física, emocional e espiritual. Se você está em apostasia, se você está fria espiritualmente, vem expor diante do médico dos médicos, do teu Pai perfeito. Ele restaurará todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. Nós vamos adorar o Pai perfeito. O Senhor conhece a história de cada mulher aqui, e Ele vem como um Pai perfeito para curar, para restaurar o senso de direção, de propósito, de liberdade. Ele vem para colocar limites para a sua saúde, limites que te livram da morte, limites que te tiram da morte. Aceite os limites. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és. Eu sou amado por ti. Quem eu sou. Ainda que os meus olhos naturais não te vejam, eu posso te ver, Jesus. O meu espírito te vê, te encontra. A mulher interior, o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filha de Deus. Quem eu sou, quem eu sou. Se eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar dos ares. Tu
traumatizada e ferida, mas ela está sendo alicerçada em Cristo Jesus, em sua palavra. Eu sou uma filha amada. Quem tu és, e quem tu és, eu sou um bom Pai. E quem eu sou, e quem eu sou, e quem eu sou, és perfeito, perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, és perfeito em tudo que faz, és perfeito. O tempo de Deus é perfeito, o modo de Deus é perfeito, perfeito em tudo que faz pra mim. Tu és um bom Pai, Abba Pai. Eu recosto em teu braço, eu recaio em tua graça, em ti eu estou segura. Aleluia, aleluia, aleluia. I love you, I love you. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. O amor está sendo restaurado, o amor está sendo restaurado. O amor não se esfriará. Ele me ama, Ele me ama. Eu amo a presença do Pai, e eu ouço a sua voz. Os filhos conhecem a voz do Pai e são guiados pelo Espírito. Todas as vezes que você se vê guiada pela sua carne, pelas suas emoções e sentimentos, você verá que a colheita dessa atitude será desastrosa. E quando você perceber que está na carne, não no Espírito, volte para o Espírito, volte a andar no Espírito imediatamente, e sereis guiada, e dará frutos do Espírito. Não fica se condenando, não permita Satanás te condenar e te massacrar mais. Quando você perceber, se arrependa e volte a andar no Espírito, e volte a prosseguir. Eu quero fazer uma oração para encerrar esse culto, pelas mulheres que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Você não é um acaso, ninguém nasce por acaso, e ninguém assiste um culto por acaso. Ninguém cai de paraquedas, ainda que a gente ache que fomos lançados assim, onde que eu tô? Deus, Ele sabe muito bem, e Ele quer se revelar a você, porque Ele te ama. Então, se você recebeu esse convite, certamente essa pessoa teve um encontro real com Deus. A vida dela não é mais a mesma, e ela tem uma necessidade de compartilhar esse amor e não guardar só para ela, porque é um amor que fortalece, é um amor que salva, é um amor que cura, é um amor que liberta, principalmente nesse tempo onde muitos estão sem esperança. Esse amor traz esperança, esperança na eternidade, esperança de que nada, Deus perdeu o controle, de que o Senhor guarda os seus, e de que a minha vida pertence a Ele. Com pandemia ou sem pandemia, viver é um risco, viver é risco, viver é risco. Eu saio, eu vou para lá e para cá, mas eu sei que o Senhor me guarda,
e o medo não vai me paralisar e nem mais te paralisar. Nós temos que ter prudência, mas nós também não podemos ficar paralisadas pelo medo. Eu quero orar por você que está nos visitando e que quer entregar a sua vida a Jesus. Você pode fechar os teus olhos, se você puder. Tem gente que às vezes está trabalhando, não pode, não tem problema. Está com fone de ouvido, né, ouvindo a palavra, trabalhando. Mas se puder, não vai ser 1 minuto, eu te peço, põe a mão no teu coração e repete uma oração assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço por ouvir a tua palavra. Ela tem me edificado. Ela tem falado comigo. Eu quero te conhecer. Não só de ouvir falar, mas de andar contigo. Nessa noite, eu abro meu coração. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. E por isso eu sou perdoada, eu sou amada, e eu posso novamente ter relacionamento com meu Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que me leva ao Pai. E hoje eu recebo o poder de ser filha de Deus. Obrigada, Senhor. Eu quero receber esse amor, não só aqui, mas no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, se você fez essa oração, mandar um direct ou pelo Instagram ou nesse QR Code através de um celular que vai aparecer aí dos boas-vindas. Um casal e alguns irmãos aqui na igreja que trabalham nesse ministério de receber as pessoas novas. Não deixe de mandar o teu nome. Nós queremos te acompanhar nesse momento de forma online. Não podemos estar presencialmente com a igreja cheia, nem com uma porcentagem, são mínimas pessoas apenas para a transmissão do culto, para a oração e para um número mínimo de obreiros, de líderes que estão podendo vir aqui, infelizmente, mas em breve nós queremos que isso vai flexibilizar, com prudência, com todos os cuidados, nós queremos te receber. Mas enquanto isso, eu quero que você mande o seu nome, para que você seja acompanhado. Nós temos as células, que são reuniões familiares, aonde está sendo pela plataforma do Google Meet, mas que você pode ter um contato com alguém, poder crescer na palavra, na leitura bíblica, amém? Se você ainda não tem uma Bíblia, você vai pedir para a pessoa que te mandou esse link, olha a responsa, te dá uma Bíblia, ok? Ou, né? Lembra antigamente, na conversão, a pessoa ia lá, né? Até se batizar, ia lá no batismo, porque se solidifica e consolida no batismo, amém? Então é uma caminhada, é um discipulado, não para uma religião, mas para uma intimidade com Deus. Nós queremos poder te acompanhar como igreja e vai ser uma alegria receber a sua mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, que nós possamos sair daqui cheias de esperança, de que nós podemos ser transformadas, que todo defeito de fábrica, não é de fábrica, né? Porque nós nascemos em Deus, nós somos, mas todo defeito, toda deformidade que nós fomos tendo, absorvendo por causa da rejeição, abandono, dores, traumas, divórcio de pais, tudo aquilo que veio como marcas nas nossas vidas, a gente pode ser curado através da paternidade de Deus, amém? Ele é um pai de amor e Ele exerce um cuidado como mãe. Ele é pai, Ele é Deus Pai, mas Ele exerce um cuidado de nutrir. Como eu falei, o papel da mãe é nutrir, é vínculo, orientação, organização. Então Ele é um pai. Por isso que Ele fala, se teu pai e tua mãe te desampararem, eu te acolherei. Ele é completo. Ele é completo. A paternidade de Deus é completa porque Ele é perfeito. Então grava essa mensagem no teu coração, amém? E se você quiser, eu quero te convidar a se conectar nas quartas-feiras nas partilhas de mulheres, através dos links que são liberados no Instagram e são divulgados através das células também, amém?
O meu Pai me ama e eu sou amada pelo meu Pai. O amor de Deus está sobre a minha vida, invade a minha vida, restaura a minha vida. E porque Ele me amou primeiro, hoje eu posso amar. Eu posso me amar e amar o próximo. Senhor, restaura o senso de identidade, de propósito e de missão das mulheres. Nós não vamos ficar como aquelas que estavam perdidas ou não sabem para onde ir. Nós somos aquelas que sabemos quem somos e para onde nós vamos. O senso de propósito e de missão está sendo restaurado nessa noite. E que mulheres possam ajudar mulheres, mulheres possam discipular mulheres, porque aquilo que você viveu, a dor que você viveu, não vai servir só para você, vai servir como uma escola, vai servir como um incentivo, como uma ministração para outras mulheres que estão passando a mesma coisa que você. Então, que você possa ser um testemunho do Senhor, de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, e glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Não fica olhando para aquilo que falta. Isso é ter olhos maus. Ter olhos bons, se todo o teu corpo ter a luz, é você olhar com bondade, olhar sem murmurar, olhar falando: puxa, eu consigo ver o que Deus já fez, eu consigo agradecer pelo que Deus já fez, eu consigo ver no meu esposo as qualidades e não ficar martelando os defeitos. Isso é ter olhos bons. É um grande desafio para mulheres que são mais críticas, que são mais rígidas, né? Mas Deus está quebrando a nossa rigidez, quebrantando as nossas estruturas antigas, restaurando, desconstruindo e reconstruindo tudo que é necessário dentro de nós. Fala para a tua irmã: e grande é a reforma, Jeová. Quebra o vaso, Jesus. Vai na casa do oleiro, quebra o vaso. Eu queria acabar com um louvor pentecostal. Um louvor pentecostal. Nós temos uma ministra pentecostal. Como chama aquele hino? O Boni é o meu maior incentivador de hinos. Quem conhece o Boni? O líder da assistência social. Eu conheço ele, a conversão dele é radical. Ele era um homem muito irado, mas isso era por causa da dor. Ele era dependente químico, era ele, o Kid e o Figueiredo, era o trio Parada Dura. Os três são pastores hoje. Deus faz o rebuliço santo. Tudo bem, vamos encerrar ou vocês estão preparados? Como que é? Enche o vaso, Jeová, enche de azeite. Como que é, gente? Eu estou muito crente, assim. E aí, Mari? A Mari não sabe, ela é rock and roll. Espírito, Espírito. Eu tava, enche o vaso. Pode ser, pode ser. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Só faltou o cavaquinho, não é mesmo? Espírito, Espírito. Vamos, povo de Deus. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão. Eu lancei um desafio difícil. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Eu vou fazer isso. Eu vou sair daqui procurar um hino do fogo. Não que não tem fogo aqui no altar, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. É aquela coisa que acontece assim, sabe? Mas você vai lá procurar um hino, esse vem quebrar o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Você vai procurar esse hino, tá? E vai sair dando glória a Deus, glorificando o Senhor, amém? Toda vez que você for murmurar, sei lá, procura um hino e põe o hino no celular. Vai ver, sua vida vai melhorar. Em nome de Jesus, que a graça
o poder, a alegria, a espontaneidade, a liberdade do Espírito Santo esteja sobre a tua vida de agora e para sempre. Que você tenha um final de semana maravilhoso, debaixo da paz e da paternidade perfeita do Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.